Olá, meus queridos alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Elis Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós iremos começar aqui mais uma aula do Educapé. A aula de hoje é a aula de número 16. Bora falar mais um pouco sobre circuitos? Hoje eu irei falar sobre circuitos elétricos simples e paralelos. Vejam bem, primeiro iremos começar falando de elementos de um circuito elétrico. Olha só, os resistores ou resistências são aqueles componentes do circuito elétrico que têm duas funções. Uma delas é converter a energia elétrica em energia térmica. Aí na imagem você pode observar que temos o chuveiro elétrico, uma torradeira e o ferro elétrico, porque irá converter ali a energia elétrica em energia térmica. A outra, no caso, é limitar a passagem de corrente elétrica através do controle de voltagem. Bom, os capacitores ou condensadores, esses aí são componentes elétricos que armazenam as cargas elétricas. Essas cargas elétricas, elas são utilizadas sempre que haja resistência, ou seja, sempre que a passagem da corrente elétrica ela seja dificultada. Quando se fala dos geradores, já os geradores são dispositivos que prolongam a diferença de potencial entre dois corpos. É dessa forma que eles são capazes de transformar diferentes tipos de energia. E quando se fala dos condutores, já os condutores, eles são os elementos que permitem que as cargas circulem facilmente num circuito elétrico. Os indutores, por sua vez, são os dispositivos que irão armazenar a energia elétrica. E agora quero falar um pouco sobre circuito elétrico simples. O que será um circuito elétrico simples? Vai ser aquele que percorre apenas um caminho. O exemplo mais comum é uma bateria. Nas baterias são sempre os mesmos elétrons que estão circulando. Se não fosse assim, elas não conseguiriam receber energia logo depois de a ter fornecido. No circuito elétrico, em série, por acaso, vai ser aquele que existe uma associação. A partir dessa associação, os componentes ligam-se entre si na mesma sequência e na mesma direção. Coloca aí essa imagem na telinha para que o pessoal possa observar bem quando eu estou falando aqui justamente dessa associação de componentes. Olha só que legal que tem aí a questão da série, quando a gente tem um interruptor. Essa energia daí, ó, ela vai fazer ligar uma lâmpada, duas, três lâmpadas, se tivesse 4, 5, 6, 7, 8, aquela decoração de Natal. Aí a gente tem justamente esses componentes que estão em associação, que é um circuito elétrico que vai estar ali em séries. Como, por exemplo, como eu estava dizendo para vocês, né, a gente pode citar aí as lâmpadas que são usadas nas decoração das árvores de Natal. Só que não estamos na época do Natal. O que é que está chegando, galerinha, aqui no Nordeste, em Pernambuco, na Paraíba? O nosso São João. É lógico que no São João a gente tem aquelas lâmpadas que irá passar justamente por esse circuito elétrico, que o que é que vai acontecer? Ele vai ser feito por elas, que é simples, e o fato de uma lâmpada queimar irá prejudicar todas as outras restantes, porque não irá passar a eletricidade. E aí a gente tem justamente essa imagem do circuito elétrico em séries, no caso fornecido por uma pilha. Bom, e quando se fala do circuito elétrico, quando ele é paralelo? Circuito elétrico em paralelo é aquele em que existe uma associação onde a corrente elétrica se divide ao longo do circuito. Isso daí vai acontecer para que haja uma tensão elétrica constante em todos os pontos. Um exemplo disso é o circuito elétrico residencial, onde todas as tomadas existentes da casa
tem de ter a mesma intensidade de corrente elétrica. E aí a gente tem justamente essa imagem do circuito elétrico em paralelo, onde todas as casas ali, todos os cômodos têm que ter a mesma intensidade dessa corrente elétrica. A gente tem justamente agora a questão da pilha, do sistema elétrico em paralelo, e hoje eu falei justamente sobre esses circuitos elétricos, tanto simples e quanto o paralelo, continuando aquela aula, no caso passada, quando a gente estava falando sobre os circuitos elétricos. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra aí na próxima aula do EducaPE.